dia 13 de agosto de 2026, o boxe amanheceu em luto. Morreu aos 33 anos o ex-boxeador Prichard Colón, depois de 11 anos em um estado vegetativo. A morte, ela reabre uma das histórias mais dolorosas do boxe moderno e mostra que esse esporte não é muita brincadeira e a gente tem que contar desse lado também. Nesse vídeo eu vou te contar quem que foi o Prichard, o que aconteceu na fatídica noite de 2015 e o que essa história ensina para todo mundo que ama a nobre arte. Eu já te aviso, esse é um vídeo diferente de todos os outros aqui do canal, sem hype, sem trilha épica, é mais sobre respeito, sem publicidade, sem nada. Mas fica comigo até o final, porque se você treina boxe, ou sonha em treinar boxe, ou talvez tem medo de treinar boxe por coisas como essa, talvez a lição mais importante dessa história para você. Ela diz muito sobre a falha humana em qualquer esporte, porque isso não acontece só no boxe. Te dando contexto, Prichard Colón, nosso personagem de hoje, nasceu em 92. Ele nasceu na Flórida, nos Estados Unidos, filho de porto-riquenho, e 10 anos de idade ele se mudou para Porto Rico, uma cidadezinha bem pequenininha, né? E ele tinha um objetivo muito claro. Era um menino que tinha um talento e que iria representar a ilha de Porto Rico no boxe. E para você entender o que isso significa, e isso acontece no Brasil, acontece em vários lugares do mundo, o Porto Rico, ele respira boxe muito parecido como o Brasil respira o futebol. É uma ilha muito pequena, menos gente do que São Paulo, e uma fila de campeões mundiais que não acaba. Ser promessa de boxe em Porto Rico é carregar um país nas costas. O Prichard, ele foi uma grande promessa por anos. No amador, foram 5 títulos nacionais, ouro no Pan-Americano Juvenil em 2010, um cartel com mais de 170 vitórias. Em 2013, ele virou um profissional. E um talento, cara, que ficou escancarado, não é uma grande promessa. Tinha 16 lutas, 16 vitórias e 13 nocautes. Rápido, técnico, carismático, bonito de ver lutar. Aos 23 anos, um dos garotos, né, mais quentes da divisão dos meio-médios, uma categoria boa de se ver, tinha um caminho nítido para brigar por títulos mundiais. E a oportunidade vinha em questão de tempo. Até que o dia 17 de outubro de 2015 chegou. Lá em Virgínia, nos Estados Unidos, o Prichard subiu para a 17ª luta dele, contra o lutador Terrell Williams, outro invicto, luta boa, uma luta que com certeza na época seria uma luta que a gente pararia para assistir. Desde os primeiros rounds, uma coisa começou a se repetir: socos na nuca. E deixa eu ser muito claro aqui, porque esse é o coração do vídeo. O soco na nuca é proibido no boxe, faz mais de 100 anos que ele é proibido. Ali que ficam a parte do cerebelo, perdão, é uma parte, tem uma parte muito técnica aqui, talvez eu não consiga explicar, e se você trabalha com neurologia, enfim, pode comentar aqui embaixo. Mas essa parte do tronco cerebral, né, é uma das regiões mais frágeis da cabeça humana. Em inglês, né, a galera chama isso de rabbit punch, o golpe do coelho, porque é assim que o caçador abatia um coelho, uma pancada seca atrás da cabeça. A regra existe exatamente porque o golpe no boxe causa isso no ser humano também. E de maneira alguma, eu quero aqui culpar da morte dele do outro boxeador, não é esse o objetivo do vídeo, mas só pra você entender como o boxe, cara, às vezes, movimentações, velocidade, acontece eventualmente de um soco na nuca. Claro, às vezes são de propósito, às vezes não. Não vou entrar no mérito da questão. Mas quem revê a luta enxerga os golpes se repetindo. O Prichard chega a reclamar com o árbitro algumas vezes. Talvez eu não consiga colocar por direitos autorais os takes aqui, tá? Mas você pode procurar depois. Mas uma vez, duas vezes, várias vezes o combate acaba seguindo. Até que no 5º round, cansado de apanhar de maneira ilegal e sem nenhuma providência, o Prichard responde do jeito errado. Ele acerta um golpe baixo no Williams. E o árbitro finalmente age, só que contra ele. 2 pontos descontados do Prichard. No 7º round, a coisa vai começando a escalar, né? Porque o outro lutador também começa a ficar nervoso e obviamente não gostou da situação. E mais golpe na nuca. Dessa vez tão forte que derruba o Prichard. Ele fica ajoelhado na lona, com uma mão atrás da cabeça, mostrando pro árbitro exatamente onde o golpe pegou. Vou tentar botar algumas fotos aqui pra você. O árbitro dá tempo pra ele se recuperar, o médico da beirada do ringue examina o atleta, libera o atleta pra continuar. Isso acontece no boxe. Se a pessoa tá com algum sangramento, algum golpe baixo, o juiz pode dar um tempo extra pra pessoa se recuperar, sem abrir uma contagem. Guarda essa decisão do médico, tá? Porque ela é importante. A essa altura, muito provavelmente o cérebro do Prichard já podia estar sangrando por dentro. Já podia estar correndo um risco maior que não dava para ver com os olhos. No 9º round, o Prichard cai mais 2 vezes e acontece o erro final dessa noite de erros. O corner dele confunde, né, a contagem, acha que a luta acabou, corta as luvas do atleta no último round. E aí, pela regra, desclassificação automática. A primeira derrota da carreira do Prichard veio sentado de um banquinho por um errinho administrativo. Só que naquela altura já era
o menor dos problemas. No vestiário, o Pritchard começou a vomitar, desmaiou em seguida. Foi levado às pressas para o hospital para passar de uma cirurgia de emergência na cabeça. Hematoma subdural, sangue acumulado entre o cérebro e o crânio, esmagado por tanta pressão. Isso provavelmente já vinha acontecido durante a luta. E normalmente, né, como um boxeador ele tá na luta, é natural que conforme vai ter a pressão no cérebro, é normal acontecer contusões que têm sintomas similares. Quando foi provavelmente identificado esse hematoma subdural, o Pritchard acabou fazendo a cirurgia e entrou em coma. Ficou 221 dias em coma, 7 meses. E quando acordou, o diagnóstico veio e mudou tudo. Estado vegetativo persistente. O corpo vivo, a fala e o movimento apagado. Uma pessoa, um homem de 23 anos de idade. E aqui começa a segunda metade da história. Aqui mesmo tempo mais triste, uma das mais bonitas, enfim. Quem assumiu a vida do Pritchard foi a mãe dele, a dona Nieves. Cuidado integral 24 horas por dia durante 11 anos, banho, alimentação, sonda, fisioterapia e muita fé. Anos depois, uma reportagem da ESPN revelou o dia a dia da casa deles. O Pritchard se comunicava com os olhos e com as sobrancelhas. Levantar a sobrancelha era um sim. E numa sessão de terapia, testar a memória dele com algumas perguntas. Ele chegou a acertar 80% das questões. Isso significa, né, uma coisa linda e devastadora, né? O Pritchard, ele estava ali dentro, consciente, com memória, entendendo tudo, preso num corpo que parou de responder. Com os anos, vieram pequenas vitórias. Da cama para cadeira de rodas, depois de pé, com apoio, com equipamento, vídeos dele correndo com a mãe, né, com o mundo, com um bolinho de aniversário, segurando a velhinha pra ele, milhões de pessoas conhecendo a história e ajudando através de campanhas de doação por tratamento. Só que é o seguinte, tem um vídeo que ele é muito pesado, se você quiser assistir, eu vou tentar botar porque acho que não tem direito autoral, tá? Talvez. É um vídeo do Deontay Wilder, outro boxeador, talvez um dos maiores nocauteadores de todos os tempos do boxe, que claramente ele dá uma entrevista falando sobre o Pritchard, e ele chora na entrevista, falando que o Pritchard, em algum momento pra família, ele foi esse cara que era o cara que ia suportar a família com dinheiro, com o talento dele, ia pagar as coisas pra família e ia dar um outro nível pra família. E a família teve que acabar vivendo de doação de tratamento, né? Através de campanhas públicas. Porque o Pritchard não tava mais lá pra poder ajudar a família. É uma entrevista emocionante, o Deontay Wilder chora na entrevista. Fala que o boxe é um esporte, é quase não um esporte, né? Que eles colocam em risco pelo entretenimento pra gente que ama ver, mas são dois caras ali se botando a vida em risco. Não é uma coisa que você joga de qualquer jeito. Tem muito risco em você se envolver com esporte de combate. Mas calma, que hoje eu vou falar disso mais pra frente. A família processou os organizadores do evento e o médico da luta num processo de 50 milhões de dólares, segundo a ESPN, que se arrastou por anos. Obviamente, quando uma empresa é grande, uma promotora é grande e bons advogados são contratados, você consegue postergar essa decisão para não ter que pagar esse dinheiro ou quando pagar em outro momento. Da outra forma, o boxeador adversário, Terrell Williams, ele nunca sofreu uma punição esportiva pelos golpes e ele sustenta até hoje que não teve má intenção, né? Ele não foi um cara mal intencionado e queria machucar uma pessoa. E pode ser que ele não seja mesmo, mas independente disso, se você vê um boxeador que tem uma luta suja, deveriam ter mecanismos nas organizações para punir o atleta. Praticamente sumiu do boxe, tá, o atleta. Pouquíssimas lutas depois daquela noite. Na mesma reportagem da ESPN, ele contou que nunca disse pros filhos que era boxeador, que não vai deixar os filhos lutarem. É um cara que pensa naquela noite todos os dias. Veio pedido de desculpas público, mas nunca veio um pedido de desculpas público e direto. Isso nunca aconteceu na mídia, pelo menos não achei essas informações. Enfim, eu prefiro que você tire sua própria conclusão, tá? É um cara que não mostrou intenção, mas também não pediu desculpa, enfim. A luta tá no YouTube, você pode ver e tentar entender por você as intenções dele. Confesso que eu tendo a acreditar na ingenuidade de uma pessoa, mas também, cara, a gente sabe que o boxe, quando um atleta tá perdendo, ele faz de tudo pra ganhar e faz uma luta suja. E às vezes as pessoas não têm noção do quanto isso pode impactar a vida de uma pessoa. E hoje, dia 13 de agosto de 2026, né, no dia que eu tô gravando esse vídeo, você tá assistindo isso provavelmente em outro dia, o pai do Pritchard, o Richard, que também era treinador dele, anunciou nas redes sociais a morte do filho aos 33 anos de idade. A causa médica exata não foi divulgada, tá? Mas o quadro era de consequência direta da lesão de 2015, 11 anos depois daquela luta. Não tem muito o que falar? Deixa nos comentários aí uma mensagem de carinho pro Colom, pra dona Nieves, porque, cara, o mundo do boxe, eu vejo que ele tem uma coisa muito parecida, talvez com o mundo de fisiculturismo, que a galera, pra colocar aquele show, se injeta ali as drogas, os esteroides que a galera faz, e se coloca numa posição de risco. E a gente viu
no mundo do fisiculturismo, muitos atletas jovens também falecendo cedo, né? E o boxe, cara, é um esporte de combate, é um esporte que não tem como fugir no alta performance disso. Cara, pensar que as pessoas abrem mão, às vezes a única opção delas foi lutar na vida delas, e elas se botam todo dia numa situação de risco absurdo da vida delas pra colocar o show pra outras pessoas. Pra nós que estamos assistindo aqui, que não somos atletas de boxe, a gente só fica aqui assistindo, querendo briga, querendo soco, querendo nocaute, e esse é o momento que a gente para pra fazer reflexão e fala assim, caralho, olha o que os caras estão fazendo por nós, mano. Olha que loucura, 2 caras presos numa jaula para se bater, se matar. Quase isso, né? É foda. O que aconteceu foi golpe legal, pedido, somado numa cadeia de falhas humanas, um adversário que insistiu num golpe proibido, um árbitro que deixou seguir, um médico que examinou, liberou, um corner que errou na contagem, um sistema que falhou com o atleta em todas as camadas de proteção dentro do próprio boxe. O boxe, ele proíbe soco na nuca há 100 anos, o boxe criou a ideia de deixar um médico no ringue, criou a contagem de proteção, desclassificar os adversários por golpes ilegais. Naquela noite, todas essas camadas não funcionaram e aconteceu essa tragédia ainda em 2026, o que é absurdo. E é o seguinte, pode acontecer de algumas pessoas atacarem, usando o caso do Preacher, atacarem o boxe, falarem que o boxe é um esporte perigoso. Como em São Paulo já aconteceu isso em 1930, um pouquinho antes, que já aconteceu isso, já acontece essa história, a galera usa essas premissas para atacar o boxe. Eu discordo com todas as forças disso, tá? A nobre arte é um esporte com riscos, obviamente, é um esporte de combate no nível profissional, envolve riscos reais e seria desonesto de mim esconder essa parte de você. Mas é um risco administrado por regra, por arbitragem, por medicina. Os atletas não podem voltar depois de um nocaute por tanto tempo, estão fazendo o seu trabalho. O boxe hoje é muito mais seguro do que há séculos atrás, onde a vitória representava a morte do outro. Hoje o boxe transformou milhões de vidas. A nível micro, pessoas que não são profissionais, cara, ajudou a emagrecer, ajudou a ganhar consciência mental, ajudou a ter um esporte, a construir uma comunidade, sair da solidão. O boxe transformou a minha vida. O boxe, ele nunca me coloquei numa situação de insegurança lutando boxe. Todos os treinadores que eu lutei me botaram numa situação, mesmo fazendo um sparring, me botaram numa situação de segurança, com capacete, numa situação que onde eu via tava no meu limite, eu saía daquilo. Se você, assim como eu, treina boxe por hobby, treina por saúde, por paixão, proteção nunca é frescura. Sparring pesado, sem necessidade, sem treinador por perto, sem protetor bucal, é uma coisa que, assim, é disputa de ego, tá? É uma coisa que não vale a pena fazer. Agora, pro lutador, tem toda aquela premissa de que vale, né, pro lutador ter uma segurança dele. Descanse em paz, Preacher Colón. 1922 até 2026, pra quem ama o esporte, você segue invicto, porque aquela desclassificação nunca contou de verdade nos nossos corações. O boxe tem uma dívida eterna com você. Se esse vídeo te tocou e você treina, já gravei vários vídeos no canal, tamo junto demais. Repense aí a sua segurança sempre aí no boxe, em sparrings pesados. Continue praticando a nobre arte, deixar mais vídeos aqui da tela. Se inscreva no canal, tamo junto. Um beijo, um forte abraço e até mais.